A Williams é a equipe que mais contou com pilotos brasileiros na história da Fórmula 1. Foram 7 no total. E hoje o meu convite para você aqui no Primeiro Stint é relembrar cada um deles. Bora lá? Frank Williams sempre foi um cara tão esperto, mas tão esperto que logo descobriu e não teve vergonha de admitir que ele não servia para levar a vida como piloto de competição. As poucas provas que disputou em carros de turismo e Fórmula 3 lhe mostraram que seria um desperdício gastar o conhecimento de mecânica que adquiriu nos tempos de vendedor de carros e peças usadas, tendo ele mesmo ao volante. O automobilismo hoje é grato por essa decisão. Ali nasceu um dos maiores chefes de equipe de todos os tempos. Aos 23 anos de idade, em 66, ele fundou a Frank Williams Racing Cars, embrião do que seria o Williams como conhecemos hoje. Mas o caminho para os dias de glória foram difíceis. Frank chegou a colocar o projeto em dúvida depois de perder na pista um de seus melhores amigos, Pierce Courage, primeiro piloto a confiar em seu potencial. Juntos, eles haviam conseguido 2 pódios logo na temporada de estreia na Fórmula 1 em 1969, em Mônaco e Watkins Glen. O Pierce morreu no ano seguinte. Sem grana e abalado emocionalmente, o Frank Williams passou a conduzir a equipe de dentro de uma daquelas clássicas cabines de telefone público na Inglaterra, já que até a linha particular da fábrica estava cortada por falta de pagamento, já tinha alguns meses. Os motores Ford ele pegava emprestado da Copersucar, prometendo devolver revisados. Foi no início dessa época de vacas magras que ele conheceu José Carlos Paty, que é o primeiro brasileiro da nossa lista. Mas antes da gente seguir nessa história, quero fazer aquele pedido fundamental para qualquer canal do YouTube. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e, principalmente, permita ser notificado no seu celular. Assim, sempre que pintar conteúdo novo aqui, você vai saber, vai assistir, vai poder participar comentando e fortalecer o nosso trabalho para deixar tudo isso aqui ainda mais legal. Mas voltando a Frank Williams e José Carlos Paty, os dois trabalharam juntos primeiro na Fórmula 2, onde o Paty venceu uma prova em Imola, na Itália, em 71, e depois na Fórmula 1, onde o Paty estreou em 72. O carro era um Marte, já que a Williams ainda não construía seus próprios chassis, e apesar das limitações, permitiu ao Paty marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1, na Espanha e na Bélgica. Depois dessa primeira experiência, o Frank só voltaria a trabalhar como piloto brasileiro quando sua equipe já era um colosso no meio dos anos 80. Estou falando do Nelson Piquet, um desejo antigo dele por se tratar de um piloto que o Frank considerava completo. Nas palavras dele, sabia dividir uma corrida entre começo, meio e fim. O contrato foi assinado para 86 e gerou uma parceria muito vitoriosa, como a gente vai relembrar a seguir. Mas por outro lado, veio justamente no período mais difícil da vida do Frank Williams. A Williams havia conseguido uma virada inacreditável no final dos anos 70, associando-se ao brilhante engenheiro Patrick Head e conseguindo dinheiro de patrocínio no Oriente Médio. Os recursos técnicos e financeiros permitiram a produção dos primeiros chassis originalmente Williams, sempre usando as iniciais FW de Frank Williams, obviamente. A primeira vitória veio em 79, com Clay Regazzoni, e o primeiro título foi alcançado no ano seguinte, em 80, com Alan Jones. A Williams, enfim, chegava ao topo. Depois de 2 títulos mundiais de pilotos e construtores e um promissor acordo de fornecimento de motores com a Honda, a Williams já podia buscar qualquer piloto no mercado, e ela escolheu o Piquet. Já bicampeão do mundo, o piloto brasileiro sentiu que a equipe Brabham, que era do Bernie Eccleston, vinha ladeira abaixo, e era hora de partir para um novo desafio. Nada melhor do que fazer isso com o que prometia ser o melhor pacote técnico da Fórmula 1. Mas, ainda em março, dias antes da corrida de abertura da temporada, as coisas começaram a se complicar. O Frank sofreu um grave acidente na estrada, pouco depois de acompanhar os testes da equipe em Paul Ricard, na França, e ficou tetraplégico. Eu conto essa história em detalhes em um vídeo específico que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Aí a Williams ficou totalmente perdida, tendo 2 baita pilotos, o Piquet e o Mansell, um equipamento espetacular, mas nenhum comando. O Piquet e o Mansell começaram a brigar pelo espaço interno na equipe e o time como um todo se perdeu. Melhor para o Alain Prost da McLaren, que foi campeão mesmo tendo vencido tanto quanto eles. No caso, o Prost ganhou 4 corridas, o Mansell 5 e o Piquet 4 também.
Em 1987, finalmente recuperado, o Frank passou a participar mais do dia a dia da equipe, mas não que isso tenha melhorado muito a situação. O couro comeu de novo e o Nelson teve de ir para a guerra, especialmente depois de um início de campeonato muito difícil. Ele sofreu um acidente bastante forte em Imola, também na curva Tamburello, e teve um problema de visão que o atrapalhou demais. Ele perdeu profundidade, então ele teve de começar ali a se guiar pelas placas de pista e a coisa complicou bastante. Foi por causa disso que o primeiro semestre teve um domínio do Mansell e o Piquet só se segurando na regularidade que o inglês não tinha. Foi só em julho, no GP da Alemanha, que o jogo começou a virar. O Piquet podia não ser o favorito lá da turma da Williams, por não ser inglês, mas ele tinha seus adeptos dentro do time. Basicamente, os mecânicos dele que estavam competindo juntos, né, queriam ganhar. Foram eles que permitiram a Piquet correr com o rádio do Mansell plugado na orelha direita. Assim era possível escutar a comunicação dele, normal, né, com o engenheiro dele, e também a do Mansell, com o engenheiro dele, Mansell. Isso permitia que ele se antecipasse às estratégias do Mansell. Em Hockenheim, o Mansell, por exemplo, avisou que ia parar, mas o Piquet ouviu, foi ele quem recolheu para os boxes e pegou o time de surpresa, de quebra, atrapalhando também os planos do piloto britânico. Um dos muitos recursos usados pelo Nelson Piquet para contornar esse período de 2 anos na Williams, que embora tenha dado a ele finalmente o melhor carro do grid, também trouxe um companheiro de equipe pedra no sapato, que era algo que ele nunca havia tido. Era tão óbvio quanto somar 2 mais 2. Equipada com o poderosíssimo motor Renault e tendo seus carros projetados pelo gênio Adrian Newey, com a supervisão do Patrick Head, a Williams era uma equipe simplesmente imbatível no início dos anos 90, dando títulos com enorme facilidade ao Nigel Mansell e ao Alain Prost. Esse pacote técnico e a tecnologia embarcada nos carros fez o Ayrton Senna presumir que ou ele assumia uma vaga na Williams ou poderia nunca mais conquistar um campeonato. Foi por isso que ele passou tanto tempo insistindo por um lugar na equipe, chegando a se oferecer para correr de graça. Como o contrato do Prost impedia a contratação dele, estava claro que era um ou outro. O Frank Williams acenou aí que era possível, mas que o Ayrton teria de convencer a patrocinadora a quebrar o contrato do Prost, que valia até o fim de 94, e ainda pagar o salário dos dois, né? Do Prost, o que ele receberia em 94, e também o do Ayrton. Mas isso acabou dando certo, o Ayrton conseguiu e isso resultou numa certa aposentadoria compulsória para o Prost. Daí em diante, é uma história infelizmente muito triste, bastante conhecida, que passa pela enorme decepção do Senna com um carro que teve os seus diferenciais tecnológicos todos eliminados pela Federação Internacional de Automobilismo, ficando vulnerável à evolução extremamente questionável da Benetton do Michael Schumacher. E aí a gente teve o acidente fatal sofrido pelo Ayrton em Imola depois de conquistar as 3 pole positions do ano, mas infelizmente sem marcar nenhum ponto. O Frank Williams reviveu ali, naquele fim de semana terrível do GP de San Marino, a sensação devastadora de perder um piloto, exatamente como ele vivera com o amigo Pierce Courage, e essa dor de perder o Senna fez com que o Frank Williams preservasse a memória do piloto brasileiro por meio de uma homenagem muito bacana. Ele manteve o duplo S vermelho, que representa a marca do Ayrton, em todos os carros da equipe dali em diante, sempre no bico, né? Enquanto ele esteve no time, enquanto ele foi dono da equipe, a equipe usou essa lembrança, esse detalhe ali no bico do carro. Não custa lembrar, embora tenha levado 10 anos para se juntar à equipe, foi justamente pela Williams que o Ayrton fizera o primeiro teste dele na Fórmula 1, lá em 1983. A bandeira do Brasil voltou a ser vista na Williams exatamente 10 anos depois do trágico acidente do Senna, mas essa história também esteve longe de ser uma história de sucesso. Tendo conquistado os títulos da Fórmula Renault e da Fórmula 3 inglesa, o amazonense Antônio Pisonia recebeu do Frank Williams a oportunidade de disputar 4 provas em 2004, substituindo Ralf Schumacher. O Ralf estava de saída para a Toyota e aquela não era só uma convocação para substituí-lo, mas também uma oportunidade de brigar por uma vaga de piloto titular para 2005. Cenário maravilhoso para o Antônio Pisoni. Especialmente se a gente considerar que a Williams estava ali mais uma vez em parceria com uma gigante do mercado automotivo, no caso a BMW, e assim era um dos times mais cobiçados da época. O trabalho do Pisoni, marcando pontos em 3 das 4 corridas,
fez o Frank Williams garantir a ele que seu lugar estava assegurado para o ano seguinte, para 2005. Mas em pouco tempo o cenário mudou. A BMW pressionou por outro piloto alemão no time e a Williams acabou optando por Nick Heidfeld. O Pisonia seguiu sob contrato, mas como piloto de testes, embora tenha feito mais algumas provas no segundo semestre, mas sempre em situações esporádicas, em substituições emergenciais. Foi um dos primeiros indícios de que a Williams não tinha mais o controle que desejava sobre o time, estando sob os mandos e desmandos de uma montadora parceira. Mais tarde, na mesma década, teria um divórcio inclusive conturbado com a BMW justamente pelo desejo da montadora de controlar o resto dos destinos da Williams, inclusive com a compra do time. A partir daí começa o declínio da Williams, que foi bastante severo ao longo das temporadas seguintes. Mas ela, mesmo nesse período, ainda teria 3 brasileiros por lá. A nossa lista, por exemplo, continua com Rubens Barrichello, que assinou com a Williams para 2010, logo depois de disputar o título do ano anterior pela Brown. A chegada do Rubinho foi celebrada por devolver à equipe um aspecto mais profissional, né, que se perdera nesses anos anteriores aí com pilotos pagantes. Mas era só percepção. O desempenho da equipe caiu ao longo dos 2 anos em que o Rubinho esteve por lá e ao final de 2011 o Rubinho entrou na corda bamba, levando os patrocínios do Santander, Embratel, Gillette, OGX e MRV. O Bruno Senna tornou-se um nome mais interessante do que ele. Além de ser um bom piloto, é claro, não há dúvidas disso, só ver o que o Bruno tinha conseguido na GP2. Mas a coisa foi meio baixaria, porque a Williams conduziu as negociações com os dois paralelamente e o Rubinho nunca deixou de acreditar que seria o escolhido, tanto que jamais fez uma corrida de despedida na Fórmula 1. Ele chegou até a captar grana para a Williams pediu, ele foi lá e captou. Mesmo assim não rolou e a opção pelo Bruno Senna acabou sendo anunciada quando as corridas de 2011 já tinham terminado. Adivinha se a passagem do Bruno pela Williams também não foi curta? Só 1 ano, e a explicação é simples, os patrocínios dele não foram renovados e a Williams não pensou 2 vezes antes de dar o lugar dele para o Valtteri Bottas, empresariado pelo novo sócio da Williams e mais tarde diretor da Mercedes, Toto Wolff. Nessa época, o Frank Williams já tinha se afastado do comando da equipe, que passou para as mãos da filha dele, a Claire, e até que ela conseguiu dar uma última levantada no time, viu? Ela de repente fechou um contrato aí de patrocínio com a tradicional marca de bebidas Martini e trouxe o Felipe Massa para correr ao lado do Valtteri Bottas em 2014, finalmente uma dupla respeitável, né? E além disso ela fechou um acordo de fornecimento de motores com a Mercedes, que veio a ser o melhor motor da Fórmula 1 na era híbrida. O resultado disso tudo, em 2014, foram 9 pódios e 1 pole position, a última do time, com Felipe Massa na Áustria. A boa forma se manteve em 2015, mas a equipe não soube aproveitar o momento, nem seus investimentos, caindo gradativamente de desempenho enquanto os outros times melhoravam ao longo dos anos. Abrir espaço para o Lance Stroll, mais uma vez por questão financeira, e depois trocar o Felipe Massa pelo Sergei Sirotkin, foram movimentos que definitivamente não ajudaram no processo. A Williams acabou descobrindo isso da pior forma possível. O dinheiro milagroso que vem dos pilotos ou de patrocinadores que exigem este ou aquele nome acaba custando caro demais no longo prazo. Eu falo disso também detalhadamente em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, esses são os 7 brasileiros que correram pela Williams, mas teve mais gente que passou por lá também em testes e vale relembrar. Esses nomes seriam bem difíceis de saber só de cabeça, hein? A maioria vem da época em que a Petrobras patrocinava a equipe, o que dava um certo prestígio extra e uma forcinha a mais para os pilotos brasileiros. Dessa lista, com ou sem Petrobras, a gente teve Felipe Nasser, Gil de Ferran, Aloysio Coelho, Ricardo Esperafico, João Paulo de Oliveira, Jaime Melo Júnior, Max Wilson, Nelsinho Piquet e Bruno Junqueira. São os caras que andaram com a Williams, pelo menos em testes. Claro que muita coisa mudou, a equipe é outra, os donos são outros, mas tomara que em breve a gente possa ver não só a Williams de volta ao topo, mas, quem sabe, novos brasileiros no cockpit? Por que não? Bom, meus amigos, eu não posso me despedir antes de pedir a vocês que deixem aí o seu like, deixem a sua inscrição, ativem as notificações, permitam notificações no celular, porque assim você fortalece cada vez mais esse canal aqui para que a gente possa atingir a meta de chegar a 50 mil seguidores
até o final do ano, hein? A gente vai ter um prazer muito grande de celebrar essa marca com vocês até dezembro, tá certo? E se você quiser participar de um projeto muito legal, muito bacana também, conheça o Clube Primeiro Stint, o clube que te dá os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Você acessa lá www.primeirostint.com.br, lembrando, o primeiro é com o número 1 estilizado, e aí você, já assinando um dos pacotes que a gente tem lá, você pode faturar uma miniatura aqui do Copa Truck do Djalma Pivetta, você pode também garantir um anuário do Reginaldo Leme, você pode, enfim, levar prêmios muito legais, e o mais bacana não é sorteio, é assinou, ganhou, e vale dizer que metade de toda a verba arrecadada com essas assinaturas é destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que atende, que abriga crianças com câncer em Campinas. Então considere participar também deste clube, o Clube Primeiro Stint, www.primeirostint.com.br, número 1 estilizado, e você também passa a fazer parte de uma grande comunidade, a conversar com muita gente legal. A gente tem um grupo de WhatsApp e vai ser um prazer recebê-lo, tá bom? Da minha parte é isso, um grande abraço e até a próxima!